Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundamental Gestão Pública. Eu vou dar agora continuidade ao vídeo anterior, né, que é o nosso segundo vídeo sobre planejamentos temáticos para municípios e também para estados. No vídeo anterior eu falei sobre a formação da equipe de elaboração do plano, né? Vejam que é um formato de equipe que ela serve para qualquer área de política pública, porque nós estamos falando de um padrão comum de plano que serve para várias áreas de política pública. Só retomando, eu falei de um ator coordenador, alguém que vai ter a tarefa de unir todos os setores e pessoas envolvidas e fazer com que todo mundo trabalhe em conjunto. Eu falei do ator financeiro, que vai conseguir trabalhar as metas e orientar as outras pessoas em relação do que é possível na realidade, tanto de recursos próprios do município, quanto de recursos que podem ser captados em outros governos estaduais, governo federal, atores privados, parceiros. Falei do ator político, que vai fazer a comunicação direta e constante entre a equipe que elabora um plano temático e os políticos que vão colocar esse plano em prática. Falei do ator comunitário ou ator social, a pessoa que vai manter um contato constante com a comunidade ou com as associações, os conselhos municipais também, a respeito da elaboração do plano, manter essas pessoas informadas e trazer informação dessas pessoas para dentro do plano. E falei de um quinto ator, que é um ator técnico, alguém com a formação nessa área, com atuação nessa área, que seja a área do plano, e que consiga colocar todo mundo nivelado em relação às especificidades do setor, a legislação do setor, as questões técnicas mesmo, né, que só um profissional da área vai conseguir orientar todo mundo. Com essa equipe ideal, vocês conseguem distribuir o trabalho de elaboração do plano de forma que ele fica mais leve para todo mundo. Tá? E cada um vai estar trabalhando com a sua área de especialização, a sua área de experiência. Ninguém está tendo que entrar muito, aprofundar muito em uma nova área, ninguém vai precisar ter um conhecimento muito profundo dessa área de política pública que não é, muitas vezes não é a sua, né? Com exceção do ator técnico profissional. Então, gente, vocês já percebam que com essa equipe mais enxuta é possível sim fazer um plano municipal sem contratação externa. Além da formação da equipe, o grande segredo é a formação dessa equipe, das pessoas com esse perfil e que desempenhem essas tarefas especificamente. Além das pessoas com essa formação e que vão compor essa equipe, vão fazer essas tarefas, nós vamos também, no primeiro capítulo do plano, falar de um cronograma de elaboração do plano. Pessoal, eu vou colocar para vocês disponível em um link aqui abaixo desse vídeo, uma planilhazinha em Word com uma sugestão de cronograma que vai servir como padrão para várias áreas de política pública, tá? Como fazer um cronograma de elaboração de um plano municipal de política pública, tá? E o que eu estou dizendo ali, pessoal, muita atenção, como as etapas para se elaborar o plano. No final da última etapa, o que você tem? Você tem um plano pronto dentro daquela área específica. Então, não confundam isso com a colocação do plano em prática, porque não é disso que nós estamos falando, não. O cronograma é quais as etapas que nós vamos fazer para chegar no plano pronto, tá bom? Lembra que eu falei para vocês, o primeiro capítulo é a preparação, é o que eu estou falando hoje, o segundo capítulo é o diagnóstico e o terceiro capítulo é o plano de ação, tá? Então, isso dá trabalho fazer esse plano com esses 3 capítulos. Então, vamos organizar as nossas tarefas para que no final a gente tenha um plano pronto, com todos os componentes e possa enviar lá para o Ministério, para a agência federal, que for o caso, e participar de programa e captar recurso, ok? Então, o cronograma que eu estou falando aqui, gente, o cronograma que vai estar dentro do primeiro capítulo do plano, é o cronograma de elaboração do plano, certo, gente? Alguns planos podem demorar 1 ano a ser feitos, outros podem demorar 6, 8 meses, até menos em alguns casos, né? 3 meses, 2 meses. O que eu quero que vocês coloquem aí é o tempo que vocês demoram para elaborar o plano, passando por todas essas etapas.
Tá certo, gente? Então, muito cuidado para ter essa clareza, tá bom? É o cronograma de elaboração do plano, ok? E eu vou deixar disponível no link aqui embaixo uma planilha padrão, vocês podem baixar, ela está em Word, vocês podem mexer nela à vontade, fazer as adaptações. Eu coloquei nessa planilha também, não só a data para terminar cada tarefinha do plano, e é interessante que eu deixei bem especificado, tá? Várias tarefas pontuais, tarefas bem pequenas, bem simples, para vocês entenderem que são muitas pequenas etapas até concluir o plano. Então, vocês vão ter uma coluna ali onde vocês podem colocar as datas previstas para terminar cada uma dessas açõezinhas do plano. Então, vocês vão estipulando uma data para acabar cada uma delas, ok? Organiza o trabalho, dá um horizonte para todo mundo que está envolvido. Tem uma coluna que eu coloquei ali também como o responsável, quem vai ser o responsável por cada uma das ações, por cada uma das tarefas, e vocês atribuem responsabilidade. Lembrando, né, gente, como eu falei dessas 5 pessoas que vão compor a equipe, cada uma delas vai ter suas tarefas próprias e tarefas muito típicas de cada área. Então é interessante deixar ali tarefa, pegando o exemplo aqui, ó, estimativa de recursos disponíveis para implementação do plano. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer uma estimativa dos recursos que estão disponíveis para colocar esse plano em prática? Vai ser o ator financeiro. Então, na coluna lá, responsável por fazer essa estimativa de recursos disponíveis, vai ser o ator financeiro, tá? Então, essa planilha serve para estabelecer o tempo que cada uma dessas tarefas vai demorar, né, até concluir o plano, e estabelecer quem vai ser o responsável por cada uma dessas tarefas, distribuindo a função entre esses 5 atores, esses 5 personagens, tá bom? Fica bem simples, gente. Depois que vocês preenchem esse cronograma, montam a equipe, distribuem as tarefas e colocam um prazo para cada tarefa. O plano fica muito tranquilo de ser feito depois que é feita essa etapa de preparação, tá? Nessa mesma tabelinha que eu vou colocar para vocês, nesse mesmo modelo de planilha, né, de cronograma para elaborar o plano, vocês podem colocar também o custo estimado de cada tarefa, tá bom? Então, por exemplo, né, eu marquei aqui que de tempos em tempos o plano vai parar para divulgação para a população. Vou fazer um evento público para mostrar para as pessoas, por exemplo, o diagnóstico. Quando ficar pronto o diagnóstico, que é a segunda etapa, é muito importante fazer um evento, mostrar para a população os resultados do diagnóstico, ouvir todo mundo, explicar sobre o que é o diagnóstico, o que é o plano, quais foram as conclusões encontradas e o que vai ser feito daí em diante dentro do plano. Então, esses eventos públicos, eu não gosto de chamar de audiência pública, porque isso é muito próprio do judiciário, mas a ideia é mais ou menos essa mesmo, né? Esses eventos públicos que vão acontecer ao longo do plano, eles estão marcados aqui no cronograma também. Eu coloquei a sugestão, evento público em cada etapa específica, tá? Eu deixei até marcado de vermelho, vocês vão ver. Mas isso tem um custo, né, gente? Você vai gastar material para convocar as pessoas, seja faixa espalhada pela cidade, seja carro de som, seja panfleto, seja anúncio na rádio, seja, enfim, qualquer outro meio de divulgação. Mas não faz sentido você fazer um evento público se não convocar as pessoas, né, para participar desse evento público. Então, a divulgação vai ter um custo, muitas vezes vai ser preciso alugar ou comprar equipamento de som, para fazer o evento, muitas vezes oferece um lanchinho, alguma coisa ali para entreter a população, enfim, tudo isso tem um custo, e isso vai ser considerado como custo para a elaboração do plano, tá bom? Então, vocês vão colocar também, ao mesmo tempo que vocês colocam as datas para cumprir cada etapa e o responsável de cada etapa, também os valores que vocês estão pretendendo gastar com cada uma dessas etapas. Tem etapas que não tem custo nenhum, né? Por exemplo, levar até a Câmara dos Vereadores um informe parcial de como que o plano está
acontecendo. Ou fazer uma reunião com o prefeito, com a assessoria política do prefeito, para receber informação a respeito de ações da prefeitura ou informar, né, esse agente político a respeito do andamento do plano. Isso não tem custo nenhum, mas algumas ações têm custo sim, ok? Principalmente esses eventos de divulgação que a gente está considerando que eles, na maioria das vezes, eles vão ter algum gasto. Então, é importante também estipular quais seriam os custos para cada etapa de elaboração do plano. Tá bom, gente? E vão ser custos pequenos, na maioria das vezes, mas é importante dar um panorama geral sobre o custo. Tá, gente? Eu estou considerando com vocês que esse plano, tá? Estou considerando o universo ideal, que esse plano vai ser feito só pelo pessoal próprio da prefeitura ou pelo Estado, sem a contratação de especialista externo e sem a contratação de serviço externo, ok? Eu acho que é possível fazer um diagnóstico só com as informações de banco de dados público, as informações da prefeitura e as informações que você solicita de órgãos estaduais e federais. Eu acho que isso é bem viável, tá? Mas se por algum acaso existe aí o interesse em contratar um levantamento de dados ou contratação, né, como por exemplo nas áreas aí de planejamento urbano, habitação, contratar serviços de foto aérea, foto de satélite, essas coisas, aí você vai colocar isso também como um custo do plano, tá bom? Mas eu acho que é possível, eu tenho experiência em elaboração de planos até bem complexos, sem dispêndio nesse tipo de atividade, né, sem contratação externa. Eu acho que é bem possível. De toda forma, gente, deixando bem claro mais uma vez, quando vocês colocam os custos do plano, né, que vai estar na tarefa que eu coloquei, na tabela que eu vou colocar para vocês, né, quando vocês colocam custos do plano, eu estou dizendo custos para elaborar o plano e não estou falando de custos da execução do plano, porque isso aí vai vir só na terceira etapa, tá bom? Não estou dizendo o quanto custa para solucionar os problemas da cidade, não. Eu estou dizendo quanto custa para fazer um plano, para ter o plano pronto e começar a colocar a mão na massa. É muito importante diferenciar isso, gente, porque muita gente se confunde nesse sentido. Então, gente, na medida que vocês colocarem isso tudo no papel, tá? Equipe, custos, cronograma e um planejamento para divulgação e mobilização da população para esses eventos públicos que eu falei, como vocês pretendem fazer isso, como vocês pretendem divulgar, quantas pessoas vocês estão esperando fazer eventos públicos na cidade toda ou só em uma região central e esperar que as pessoas venham, registrar, colocar isso tudo no papel com todos os detalhes possíveis. Eu peço, por favor, para serem muito explicados, muito detalhados, tá? Não economizem texto, digam como que pretendem fazer isso tudo e expliquem ao máximo possível. E está pronto o capítulo o primeiro capítulo do plano, que é o capítulo de organização do processo de planejamento. Vocês viram, gente, que não é difícil. Não é difícil. A única coisa que eu acho um pouco mais demorada é realmente sentar e escrever, registrar todas essas informações, né, de organização. Quem vai estar envolvido, o perfil de cada pessoa, as tarefas que ela vai ter, isso tudo que eu falei, vocês vão colocar no papel, mais a descrição de quem é cada uma dessas pessoas, né? E vai dar um pouco de trabalho, mas não é nada difícil. Tá bom? É só você seguir o que eu estou dizendo e registrarem, deixar isso num texto corrido, bem detalhado, tá bom? E aí vocês terminam o primeiro capítulo de um plano. Viram que é possível, né? Qualquer dúvida, gente, vocês me chamem, eu vou colocar no link também formas de comunicação, tá bom? Um abraço para todos.